Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, vamos dar uma luz aqui. Aê, melhorou. Gente, tá tanto calor, eu tô deixando a janela aberta, que é um estúdio, né, de gravação de áudio, rádio e podcast, mas eu tô deixando, enquanto eu não tô gravando, eu tô deixando aberto, porque a gente tem um drywall ali, fecha tudo bonitinho, por causa da acústica, né, mas eu tô deixando aberto. Eu tô aqui no edifício da Ames, então eu recebo aquele vento que vem lá da Barra, né, o nordestão, às vezes, e o vento sul que vem de lá para cá. Né? Cariacica tá para lá, Camburi tá para cá. Vila Velha tá aqui. Então eu deixo aberto porque, olha, é como diz, em Vitória nós temos 10 me 10 meses de verão e 2 meses de inverno. Né? Seria mais ou menos 10 meses de inferno e 2 meses de verão. Mas vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui agora essa pesquisa que nós fizemos recentemente, que está aqui no Memória Capixaba, no Facebook, que é o nosso repositório principal, né? Sobre os regulamentos do Porto de Vitória, da Barra e do Porto, de 1857 e de 1867. Então, esses regulamentos eram mudados ali de década para década, ou se houvesse alguma necessidade de mudança, alguma ampliação do porto, ou assoreamento, ou algum tipo de mudança de governo que necessitasse a mudança do regulamento do movimento do porto. E tem essa foto linda aqui, né, gente, que é uma foto ali dos anos 1910, tirada ali do Morro das Argolas. Ali a gente está vendo aqui embaixo da foto o cais de Paú, né? Ali que ficavam as antigas barcas, né, dos anos 1920, catraeiros inclusive, né, pescadores e tudo, que atravessavam lá para o Porto dos Padres, onde está, e no Mercado da Capixaba, etc. E tem essa foto também, ó, que a gente vê como era exatamente essa foto aqui é uma foto da esquerda do Morro das Argolas, e essa é um pouco mais à direita. Então aqui nessa foto a gente consegue ver o Palácio Anchieta bem aqui, ó, à direita. Aqui é a Avenida da República, né? Isso aqui é nos anos 1920. Essa é nos anos 1910. Mas, assim, o regulamento do Porto, da Inspetoria da Alfândega da província, né? É claro que eu não encontrei fotos do Porto de Vitória do século XIX, muito menos fotografias de 1860. Tem fotos de Vitória dessa época, do Mark Ferrer e tudo, né? Que eu vou até colocar aqui para vocês. Não, tem sim, gente, eu me enganei aqui. Tem foto sim. Pirajá, não fala besteira não, hein? Vamos procurar aqui e mostrar para o pessoal. Deixa eu ver. Mark Ferrer, gente, foi um fotógrafo incrível, né? Foi fotógrafo da Casa Imperial Brasileira, assim como Joaquim Aires Capixaba, que também foi fotógrafo da Casa Imperial. Pronto, achei. Tá aqui uma foto do Mark Ferrer, que eu colorizei há uns anos atrás. Eu restaurei a foto e colorizei a foto. Você vê que eu não puxei muito os vermelhos, né? Eu deixei a foto um pouco no azul e magenta e verde, né? Até para dar essa atmosfera um pouco mais bucólica de Vitória dos anos 1870, mais ou menos, que é o período dessa fotografia incrível aí. Mas voltando a falar aqui sobre o Porto, né? Um inspetor interino da Alfândega do Porto, ele publicou no dia 24 de janeiro de 1867 esse novo regulamento do Porto da Capital da província do Espírito Santo, organizado em virtude do artigo 352 do Regulamento das Alfândegas de 19 de setembro de 1860. Então é uma resolução imperial, né, para todo o Brasil, para todas as alfândegas, né? Determinação do Palácio do Império, né, do Paço Imperial lá do Dom Pedro II, aprovado por aviso do Ministério da Fazenda a 26 de novembro de 1866. Você vê que demorava, hein?
Faziam-se um estudo sobre arrecadação, taxação, movimento, marés, etc. Isso vai para o Congresso Imperial, né, no Rio de Janeiro, em 1860. Você vê que para você regulamentar todo o Brasil, todas as alfândegas, demorava um tempão, 5, 6 anos, né? E mandado exetar por portaria da Tesouraria da Fazenda a 9 de janeiro de 1867, assinando Urbano de Moura, que era o inspetor interino aqui no Espírito Santo, em Vitória, né? Aí no capítulo 1, ele fala dos portos, né, disponíveis no Espírito Santo, né? Porto, ancoradouro e registros. Aí é uma documentação um pouquinho chata. Claro que eu não vou ler tudo porque é extenso, é muito grande. Vocês estão vendo aqui, ó, tudo com essa letrinha minúscula, né, que você tinha que ler com lupa, né? Quem fosse disléxico ou tivesse miopia não leria isso aqui não. Aí, no artigo 1 está falando que o porto da capital da província, o porto da Victória, será dividido em 4 ancoradouros distintos, além do fabrico e outros criados pela capitania do porto. Então havia alguns ancoradores que ainda estavam ainda estavam em obras, né? Eles falam em fabrico, até os verbos são diferentes, né? Aí tem esses 3 portos principais, que é o Porto de Quarentena, situado entre a Ilha do Boi e o Forte da Piratininga. Havia ali um porto de quarentena para qualquer navio. Não estamos falando aqui de imigração não, tá, pessoal? É de movimento alfandegário mesmo. Então tinha um porto de quarentena porque o navio podia vir com escorbuto ou alguma outra doença da época, né? Usava-se aqueles enlatados com aquelas latas de cobre, era super perigoso, ferro, então podia vir rato, alguma infecção. Então, se a tripulação de algum navio, alguma sumaca, tivesse com problema, algum veleiro, né, eles ficavam em quarentena, numa quarentena rápida, fazia inspeção e pronto, acabou, liberado. Agora, se fosse um fato higiênico importante, eles ficavam em quarentena mesmo lá, né? E servirá para embarcações detidas pela visita da saúde na forma do regulamento da higiene pública, né? Isso havia, claro, uma determinação do Ministério do Império, né? Do Ministério da Marinha e Ministério da Fazenda para arrecadação desses impostos e taxas, etc., né? Todo aquele trabalho alfandegário mesmo, que continua até hoje, e hoje muito pior, né? Muito mais caro. E que essas determinações chegavam às alfândegas e isso ia tudo sendo regulamentado pelo Brasil afora, né? Pelo todo o litoral brasileiro. Era Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Vitória, Itapemirim, São Mateus e ia embora, todos, né? Recife, etc. O primeiro, então, o Porto da Quarentena, entre a Ilha do Boi e o Forte da Piratininga, né? Lá na prainha por ali. Lá onde está o 38 hoje, a Escola de Aprendizes de Marinheiro. Era ali, no Inhoá. O segundo porto é o Porto de Franquia, né, gente? O cais, né, de Franquia, colocado entre a ponta do Morro de São João e o cais do Batalha, que servirá para embarcações que deram entrada por arribada para os fins especificados no artigo 339 do Regulamento das Alfândegas. Então ali havia uma segunda inspeção. A primeira era uma inspeção higiênica, a segunda era uma inspeção alfandegária, né? O que o cara está trazendo, a documentação, né? O que está escrito ali na tripulação, etc. E o terceiro é cais de carga e cais de descarga, óbvio, né? É assim em qualquer lugar, né? Desde sempre. Sendo a meio do canal de distância do litoral entre o cais do Santíssimo e o Porto dos Padres, lá no Palácio Anchieta. É de madeira o porto que fiquem dispostos em paralelas e isoladamente servirão o primeiro para embarcações, o de carga, né, para embarcações que, tendo sido desembaraçadas pela alfândega, tiveram de carregar, e o segundo porto para aqueles cais que deram entrada por inteiro, né? Então eram 2 portos, né? Um porto de desembarque
no Cais do Santíssimo e de embarque no Porto dos Padres. Lá na rua General Osório, por ali ficava o Porto dos Padres, né? Então, nessa época, gente, ainda não havia o Parque Moscoso. Então a gente tem que imaginar que as embarcações entravam pela garganta do Penedo e do Forte São João, entravam depois das quarentenas de higiene e de desembaraço alfandegário, entravam pela garganta e depois iam lá para o Cais do Santíssimo, onde desembarcavam depois de desembaraçada a documentação e depois seguiam para o Porto dos Padres, onde vinha todo o carregamento de cafés e legumes, verduras, ovos, víveres, carne verde, etc., que era embarcado novamente e o navio saía depois. Os barcos costeiros ou de cabotagem, depois de descarregarem os gêneros estrangeiros sujeitos à fiscalização, tomarão o ancoradouro que lhes convier. Ó, que bacana, tá vendo? Aí é claro, né? Aí depende de quem é que está fazendo a carga e descarga. Aí depende dos agentes marítimos, né? Depois desse desembaraço, que é um desembaraço, digamos, estatal, aí vem, claro, a descarga ou a carga desses navios, desses víveres todos nos navios, através das agências de navegação. E eles tomarão aquele ancoradouro que for mais adequado, né? Tanto no lado de Vitória quanto no lado de Vila Velha, né? Lembrando que Vila Velha e Vitória eram a mesma coisa, tudo era município de Vitória. Fora os 4 acima referidos, né? Que é o primeiro cais, que é o Cais da Quarentena na Ilha do Boi, o segundo Cais da Franquia lá no Cais do Batalha, lá no Morro de São João, Forte São João, antes de entrar no Penedo, né? E o terceiro, que é o de carga e descarga no Porto dos Padres, né? Aí a gente segue aqui as embarcações que precisarem de fabrico, que precisarem de algum tipo de reparo, né? Depois de desembaraçadas pela alfândega, tomarão os competentes ancoradouros no regulamento 447 de 19 de maio de 1846, salvo se os concertos forem pequenos, né? Então, a Vitória aqui era um ponto obrigatório entre o Rio e Salvador, porque aqui havia como você abastecer, reabastecer, tinha muitos cais para fazer reparo nos navios. Os navios precisavam de reparo o tempo todo, gente. O tempo todo. Os barcos de madeira, navios eram de madeira, e alguns deles a vela, outros deles a vapor, e precisava de reparo o tempo todo. A gente está falando de 1840, 1850, 1870, os barcos eram a vapor e veleiros, né? Então, se os concertos fossem pequenos, ficava desembaraçado depois da alfândega, você já encostava no estaleiro para fazer o reparo, né? Se os concertos pequenos. E poderem ser feitos nos mesmos ancoradouros em que se acharem. De repente o cara parava lá o seu barco, o seu navio, para fazer carga e descarga, e ali mesmo, na carga e descarga, os estaleiros mandavam seus homens das oficinas para fazer o reparo ali no local. Senão você tinha que tirar o barco da água, né? Aí é outro problema. Aí tem o artigo 4º que fala sobre o registro ou posto fiscal, de que se trata o artigo 354 do Regulamento das Alfândegas, situado no Forte da Piratininga, lá em Vila Velha, ali embaixo da terceira ponte em Vila Velha, e nele haverá força suficiente para o fim previsto no citado artigo. Enquanto, porém, o porto for pouco frequentado por embarcações de longo curso, que são as grandes embarcações, poder-se-á prescindir do referido registro ou porto, bastando as rondas no mar e praias e a precaução de se conservarem fechadas e seladas as escotilhas ou outras providências que mais acertadas parecerem a boa fiscalização. Você vê que o barco podia ficar parado lá no ancoradouro para fazer a fiscalização higiênica e alfandegária. A tripulação podia desembarcar, claro, desde que as escotilhas ficassem fechadas, etc., para não haver roubo, etc., não haver também nenhuma pirataria, nada assim. Aí tem o artigo 5º que fala a obrigação imposta aos comandantes dos registros ou postos fiscais
de serem vigilantes na polícia dos ancoradouros para que seja mantida a fiscalização e execução do regulamento no porto e ancoradouros, não prejudica as visitas e rondas extraordinárias que deve fazer o inspetor da alfândega quando julgar conveniente. Então, é claro que havia a polícia do porto, que ajudava a vigiar o barco, as mercadorias, enquanto estavam sendo feitas as fiscalizações, tanto a higiênica quanto a alfandegária, e o fiscal da alfândega poderia embarcar para fiscalizar o que quisesse, a hora que quisesse. E o artigo 6º, que é o último artigo aqui que eu peguei nessa regulação de 1867, o inspetor da alfândega fará desde já organizar um regimento de sinais para o uso pessoal da mesma alfândega, dos registros e das respectivas embarcações, artigo 360. Então é isso, gente. O artigo está completo aqui no Memória Capixaba. Quem quiser ler, porque é um português ali do meados do século XIX. E nós temos aqui também, nessa página do Correio da Vitória, de 31 de outubro de 1857, a mesma coisa, só que 10 anos antes. Então é uma regulamentação ali do primeiro império ainda, de Dom Pedro I, que ainda estava valendo e estava sendo substituído por um novo regulamento em 1857. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. A gente está sempre aqui trazendo essas pesquisas. Eu adoro essa movimentação portuária. Eu sempre reclamo, né, que Vitória é uma cidade portuária que não vive o porto. A gente não vive o porto. Só de vez em quando tem aqui uma embarcação diferente, um veleiro que vem, um navio escola, ou quando entra aqui algum veleiro diferente, que está fazendo uma circunnavegação, aí o pessoal vai lá visitar algum navio da Marinha que está aberto à visitação e tal. Mas aquela vida do porto a gente não vive aqui. A gente vivia, tá? Capixaba vivia essa vida do porto ali até os anos 50, 60. Eu lembro que meu pai tinha amigos no porto, o pessoal comprava uísque no porto, comprava coisas importadas no porto, legal ou ilegalmente, não sei, mas a gente sempre tinha um importado que vinha pelo porto, porque alguém conhecia, e era legal pra caramba essa coisa meio transgressora, da gente poder ir lá no porto, pegar um uísque importado e tal, vodka, vinha uma Viborova nos anos 70, que era bacana a gente pegar no porto, e outras cositas, né? Eletrônicos, por exemplo, do Japão, nos anos 60 e 70 eram famosos, os eletrônicos japoneses, né, que o pessoal trazia. É claro que hoje em dia continua acontecendo a mesma coisa, só que agora vem Ferrari, vem Lamborghini, vem Porsche, né? Sabe lá como é que... Não sei, mas de qualquer jeito é isso aí, isso é uma Memória Capixaba, a gente tem que viver mais o porto, gente. E ficar de olhos abertos também para o que acontece lá. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, estamos juntos todos os dias aqui no YouTube, em todas as outras plataformas digitais, todas. Inclusive nas que estão bloqueadas pelo carequíssimo, né? O Rumble e também o Locals. Ambos pertencem, o Locals e o Rumble, todos pertencem ao Rumble. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.